Cuidado de Saúde, nós vamos falar sobre a meningite. Essa que causa muitas dúvidas entre os papais, principalmente de primeira viagem. Então eu convidei a doutora pediatra Carmen, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse assunto e passar explicações. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde, Núbia. É um prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde, pessoal de casa. A gente que agradece por dar um tempinho lá no consultório pra gente falar então desse assunto, doutora. E pra gente iniciar, o que é a meningite? A meningite, ela é a inflamação das meninges. O que são as meninges? As meninges são uma membrana que reveste o nosso cérebro e a medula espinhal. Então, quando a gente diagnostica meningite, são essas membranas que estão inflamadas. Uhum. E doutora, sobre essa parte do cérebro que ela afeta, como que é essa questão? Ela vai inflamar só a parte externa, né, dessa camada. E se por acaso, porventura, acabar inflamando o cérebro em si, a gente chama, né, de encefalite, que também é um diagnóstico diferencial desses casos, mas a meningite em si é só a inflamação da membrana externa que protege o nosso cérebro e a medula espinhal também. E sobre os sintomas, para os papais ficarem alertas, para as mamães também, quais geralmente assim são, doutora? Os sintomas, eles podem ser bem inespecíficos, principalmente nas criancinhas recém-nascidas, que também são acometidas, né, por meningite. Então, fica mais um choro mais irritado, a criança que para de mamar ou começa a diminuir muito a mamada, fica muito sonolenta, dorme muito mais do que o acostumado. E isso aí é muito difícil, às vezes, de diferenciar nos recém-nascidos, né? Porque são crianças, né, que às vezes dormem bastante, tudo ficam mais letárgicas. Alguns sintomas um pouco mais específicos são vômito, criança maior que deve referir dor de cabeça, dor nas costas, febre, né? A febre, ou então a hipotermia, que seria a temperatura abaixo, né, do que a gente geralmente é acostumado. São alguns dos sintomas que os pacientes podem apresentar. Uhum. E sobre as diferenças, doutora, porque existe a meningite viral, a por infecção e a bacteriana, é isso? Como que é a diferenciação? Mais ou menos isso. A gente divide, né, ela em meningite bacteriana, a asséptica, que são causadas quando a gente faz um exame e não acha, né, bactéria nenhuma, que pode ser viral, pode ser causado por medicamentos, autoimune, e também tem por fungos também, tá? Diferenciar clinicamente elas é um pouco complicado, sabe? Os sintomas são muito semelhantes e o que a gente costuma ver é que na meningite viral tende a ser um pouco mais ameno esses sintomas, mas assim fica um pouco complicado a gente diferenciar só através, né, dos sintomas que o paciente está apresentando. A gente precisa fazer exame. E sobre esse diagnóstico, então, doutora, geralmente como que ele pode acontecer? O diagnóstico, né, como quase todas as doenças da medicina, a gente diagnostica através da história clínica do paciente. Então a gente vai investigar, né, quais são os sintomas que ele está apresentando. Através do exame físico, né, então a gente vai ter que fazer todo o exame neurológico do paciente, né, ele pode apresentar rigidez da nuca, a gente tenta, né, fazer ali na manobra, ver se essa nuca dele tá rígida. Tem o sinal de Kernick, de Brudzinski, que são bem característicos, mas também eles aparecem em pacientes maiores, né, porque recém-nascido ou pacientinho, bebezinho muito pequenininho, é muito difícil a gente conseguir ver isso. E aí também a gente vai para os exames laboratoriais, né, que eles são de extrema importância para a gente. Então a gente vai fazer um hemograma, um exame de sangue e coletar o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido da espinha que fica ali lubrificando todo o nosso sistema nervoso, e a gente coleta, né, através de uma punção lombar, esse líquido, manda para análise, e aí a gente consegue ver, né, se cresce bactéria, se cresce fungo, o que vem aí de alteração que a gente consegue filtrar melhor o diagnóstico daí. E sobre esse diagnóstico, doutora, depois que chegou todo o resultado desses exames, como que funciona a questão do tratamento, assim, de forma geral? Eu sei que cada caso demanda de uma coisa específica, mas assim, no geral, para a gente trazer explicações. De maneira geral, como eu falei, né, é difícil a gente, às vezes, diferenciar logo, sem ter o resultado dos exames, entre ser viral, ser bacteriano ou algum outro tipo de meningite. A gente geralmente começa o antibiótico, a antibiótico terapia, o antibiótico de amplo espectro, que a gente fala, para a gente não deixar esse paciente desassistido, né? Caso seja alguma infecção por bactéria, que seria o pior dos cenários, assim,
a gente já começa o antibiótico e aguarda o resultado desses exames. De preferência, sempre que possível, a gente coleta o líquor sem ter feito nenhum antibiótico, para a gente não ficar em dúvida. Será que o antibiótico já fez efeito, por isso não cresceu bactéria? Ou, né, então, a gente tende a fazer sem, a coletar o exame sem ter começado o antibiótico. A partir do resultado, então a gente vai para a cultura, tudo vê se cresce alguma coisa, e a partir daí a gente direciona, né? Se o paciente já está em melhora clínica, não cresceu nada no exame de cultura, a gente pode, às vezes, suspender o antibiótico. E a depender da bactéria que cresce, a gente direciona, né? Para ver se aquele antibiótico que a gente estava usando inicialmente mata aquela bactéria, a gente continua o tratamento, ou então a gente troca de antibiótico. E sobre as complicações, doutora, porque acho que isso é uma grande dúvida e Sim. até medo dos pais sobre quando a gente fala da meningite, como que é essas complicações? Olha, é um cenário meio triste, assim, sabe? As crianças podem evoluir super bem, principalmente se for a meningite viral, geralmente evolui bem, assim, a gente não vê sequelas. Quando acontece, são sequelas bem tristes, assim, né? Então, o paciente ele pode ter consequências imediatas ali, né? Ficar tendo crise convulsiva, reter água no cérebro, que a gente chama de hidrocefalia, fazer um edema, né? Um inchaço do cérebro. Pode evoluir com déficit motor a longo prazo, então, às vezes, ficar com paralisia de algum membro, alguma coisa assim, né? E uma complicação a pior de todas, né? Infelizmente, pode levar à morte. E sobre a importância da vacinação, doutora, porque eu acredito importante. que isso é uma das grandes coisas assim que você puxa muito a orelha dos Com pais certeza. e fala essa questão da vacinação para meningite, então. Com certeza. A vacinação, a gente sabe, né, que ela previne as formas graves das doenças, né, de várias doenças que temos aí. Para meningite, em específico, nós temos a vacina a pneumo 10, 13, 15 e 20, são aí 4 tipos de vacinação que nós temos. No SUS, a gente tem a pneumo 10 para a maioria das crianças, já começa a vacinação ali com 2 meses de vida. O do pneumococo, ele é uma das bactérias que mais causam, né, meningite, seguida dos meningococos, né, que daí são as vacinas da meningo, que é a meningo C, tem a ACWY e tem a da meningo B, tá? Pelo SUS, a gente tem a da meningo C ou então a ACWY. Depende. Pelo calendário do Ministério da Saúde, a ACWY está disponível para os adolescentes, que entrou faz pouco tempo no calendário. Mas, recentemente, andou faltando, pelo menos aqui na região, a vacina isolada do meningo C, então acabou sendo feito nas outras crianças, nos bebezinhos menores, o que foi muito bom, porque eles acabam sendo imunizados também contra outros tipos, não só o meningo C. E a meningo B, infelizmente, não temos no SUS, ela só tem na rede particular, mas assim, ela é uma vacina que se os pais falam assim, ai doutora, né, qual você indica? Essa é uma que eu indico. Porque realmente, assim, a evolução da meningite por meningo B, desculpa, pode ser muito rápida e, assim, é muito grave mesmo. A gente corre contra o tempo quando a gente vê esse diagnóstico, porque pode ser fatal, assim, em questão de poucas horas. E doutora, falando dessa parte da vacinação, o que mais os familiares, os pais, as mães podem fazer para tentar prevenir a meningite nos bebês, principalmente nos recém-nascidos, porque eles ficam com muito receio, né? Aquela questão quando sai depois do hospital, e agora como é que vai ser? O que mais que pode ser feito nesses casos? Ai, sim, né? É sempre um desafio para os pais, né? Tipo, ainda mais os de primeira viagem, chega assim, né? Meu Deus, e agora, né? Tenho que cuidar desse serzinho. Mas os cuidados são básicos, assim, como para qualquer outra doença transmissível, tá? Então, cuidar sempre com a higiene, né? Sempre procurar lavar bem as mãos, usar álcool gel. Se tiver alguém, né, algum familiar ou, enfim, qualquer visita que esteja com sintoma respiratório, qualquer outro tipo de sintoma, assim, gastroenterite, não deixa visitar, né? Tenta não entrar em contato. Se na escola, né, ficou sabendo de algum caso, enfim, se teve algum caso de meningite, converse com o pediatra para ver se é necessário fazer alguma quimioprofilaxia, né, por conta desse caso de meningite.
mas o essencial sempre são os cuidados de higiene, né? Procurar não entrar em contato com pessoas que estejam com qualquer tipo de problema de saúde, assim, infeccioso. E não expor muito também a criança a ambientes muito fechados, principalmente agora nessa época do ano aí no frio, cuidar com ambientes de muita aglomeração e muito fechado. Ter esses cuidados para ter qualidade de vida, saúde, para esses bebês irem crescendo, as crianças também sempre muito saudáveis, né, doutora? Exatamente. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro de saúde, esclarecendo um pouquinho mais sobre a meningite. Valeu, doutora Carmen, muito obrigada aí pelas explicações, né? Lembrando que se você ou alguém que você conhece tiver sinais e sintomas de meningite, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente. Porque olha só, o diagnóstico e tratamento precoces da meningite, gente, são essenciais para evitar complicações graves e até mesmo a morte. Então, vamos ficar atentos.